Olá pessoal, sejam bem-vindos ao estudo do Vem Segue-me dessa semana. Gostaria de compartilhar com vocês o livro de 3º Nef, capítulo 12 a 16, e o tema é Eis que eu sou a lei e a luz. Os ensinamentos do Salvador nos mostram como ser discípulos fiéis. 3º Nef, capítulo 12, o Senhor diz, Bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras desses 12 que escolhi. Então o Senhor escolheu 12 para exercer o ministério dele junto a vós e ser os servos dele. E depois, a eles dei poder para batizar-vos com água. Bem-aventurados sois, se crerdes em mim e fordes batizados. Então o Senhor pede para que nós sejamos discípulos fiéis dele, onde nós devemos crer nele e ser batizados. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O Senhor deixa essa escritura em 3º Nef, assim comparável a Mateus 5, que é o Sermão da Montanha. E ele diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de retidão, porque serão cheios do Espírito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino dos céus. Então, esse sermão da montanha, o Senhor também deixou registrado no livro de 3º Nef, quando ele visitou os povos aqui nas Américas. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Alguns ensinamentos aqui de 3º Nef, capítulo 12. O Senhor diz, qualquer que te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. E aquele que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Portanto, quisera que fosses perfeitos, assim como eu, vosso Pai, que está no céu, é perfeito. Então, o Senhor quer que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo sejam perfeitos como ele é. E sobre isso, o Elder Holland, ele disse, depois desse mandamento final, sentimos o desejo de voltar para a cama e esconder a cabeça debaixo dos cobertores. Essas metas celestiais parecem estar muito além de nosso alcance. Contudo, o Senhor jamais nos daria um mandamento sabendo que não seríamos capazes de guardá-lo. Então, ou seja, é possível, irmãos, nós sermos perfeitos assim como Jesus Cristo é. Porque ele não dá nenhum mandamento que a gente não consiga cumprir. Em Mateus 5, diz, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Essa escritura da Bíblia também é comparável ao livro de 3º Nef, quando o Senhor pede para que fazei brilhar a vossa luz. Nossos pensamentos levam às nossas ações. Todas as ações, elas precedem de um pensamento. Então, ou seja, nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, porque com certeza vai levar a uma ação. Aqui nós temos uma escritura que fala sobre essas ações, né? O Senhor ele ensina alguns mandamentos. Não matarás, reconcilia-te com teu irmão, depois venha a mim com firme propósito de coração e eu te receberei. Não cometerás adultério, não atentar, não cobiçar a mulher do próximo, e também deixou o ensinamento que não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração. Então, ou seja, todas essas ações ruins, né, e todos os mandamentos do Pai Celestial precedem um pensamento. Então, nós vamos aprender como isso funciona. Plante e colha. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, se você planta um pensamento, você vai colher uma ação. E quando você planta uma ação, você colhe um hábito. E quando você colhe um hábito, você colhe um caráter. Então, esse é um ensinamento fácil de a gente entender a respeito de pensamento e ação, né? Então, se você plantar um bom pensamento, você vai colher uma boa ação. E à medida que você repete essa ação, você vai tornar um hábito. E se você tiver bons hábitos, você terá um bom caráter. Sobre pensamentos impuros, uma vez eu aprendi que nós não podemos evitar com que os pássaros sobrevoem nossas cabeças,
mas podemos evitar com que faça um ninho nela. Então, muitas vezes nós podemos até ter algum tipo de pensamento impuro sobre nossas cabeças, né? Mas a gente não pode ficar remoendo isso na nossa mente, comparável a um pássaro, né? Permitindo com que ele faça um ninho na nossa cabeça. Então, sobre pensamentos impuros, esse é o ensinamento que eu deixo. Devemos servir e adorar pelos motivos certos. Muitas vezes nós temos a oportunidade de servir, né? E o Senhor ensina: em verdade vos digo que gostaria que desses esmolas aos pobres, mas guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Quando, pois, derdes esmolas, não toqueis trombeta. E quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Então o Senhor pede que nós não sejamos atores, sejamos pessoas verdadeiras, não sejamos hipócritas, né? Que façamos da maneira correta quando nós servimos a Ele. E por que fazemos boas obras? O Senhor ensina em 3º Nef, no capítulo 13, a maneira como nós devemos orar ao Pai Celestial. E está registrado nesse livro a oração do Pai Nosso. Mas hoje nós oramos ao Pai Celestial, chamando Ele pelo nome, nós agradecemos por todas as bênçãos, pedimos aquilo que necessitamos e encerramos essa oração em nome de Jesus Cristo e no final dizemos amém. Então é dessa maneira que o Senhor ensina que nós devemos orar. Ele ensinou também a respeito do jejum e pediu para que o povo perdoasse uns aos outros para que fossem perdoados. Então esses são alguns dos ensinamentos de Jesus Cristo quando ele visitou os povos aqui nas Américas. 3º Nef 13, comparável à Bíblia também. O Senhor disse: não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, é um grande ensinamento também que o Senhor deixou registrado em 3º Nef. Se buscarmos boas coisas do Pai Celestial, nós receberemos. 3º Nef, capítulo 14. O Senhor diz: todo aquele que pede, recebe. Né? Essa escritura, ela resumindo, né, ela diz isso: todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e o que bate, será aberto. Né? Então, ou seja, o Senhor fala isso: se nós pedirmos, o Senhor vai nos conceder. Só que muitas vezes nós pedimos algumas coisas e o Senhor não nos concede. Então a pergunta é: por que algumas orações parecem não ser respondidas e por que às vezes recebemos respostas que não queremos? Então muitas vezes isso pode acontecer, apesar de estarmos servindo da melhor maneira e fazendo todas as coisas certas, nós fazemos as nossas orações e muitas vezes achamos que não é respondido. Mas o Senhor, sobre isso, o Senhor deixou o ensinamento em Isaías. No capítulo 55, versículo de 8 a 9, ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o Senhor sempre vai saber aquilo que é melhor para cada um de nós. Né? Elamã 10, o Senhor fala sobre isso também. Aqui eu convido você a substituir o nome de Nef pelo seu nome. O Senhor fala: bem-aventurado és tu, pelas coisas que tens feito. Foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. Nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir os meus mandamentos. Então aqui o Senhor está falando para Nef que ele era bem-aventurado porque ele fez todas as coisas certas, né? Assim como os missionários hoje são infatigáveis em pregar o evangelho, assim como eles deixam sua própria vida, né, para cumprir os mandamentos e a vontade de Deus. E aí ele fala para Nef: eis que te abençoarei para sempre, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. Então o Senhor confiava muito nele. Então, sobre os missionários que muitas vezes fazem tudo isso e muitas vezes também, assim como Nef, acabam não recebendo, né? Não como Nef, mas você acredita por fazer todas as coisas certas que você vai receber todas as bênçãos como Nef. É isso que eu quero dizer. Só que muitas vezes essas coisas não acontecem. Muitos ex-missionários aí que cumprem uma missão voltam
aguardando receber todas as bênçãos, né? Assim como diz a Escritura, só que muitas vezes essas coisas não acontecem. E aí nós lembramos da Escritura de Isaías, né? Quando o Senhor fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Então nós precisamos entender isso, que apesar de fazer todas as coisas certas, muitas vezes as nossas orações podem não ser respondidas da maneira com que nós queremos, mas o Senhor sabe sempre aquilo que é melhor para cada um de nós. Terceiro Nef 14, a escritura que me chamou a atenção é: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas. Então ele pede para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Você com certeza conhece algum produto que seja falso. Então, se existe o produto falso, é porque existe o produto verdadeiro. Então, quando ele fala tomar cuidado com os falsos profetas, eu quero dizer para vocês que se existe um falso profeta, é porque existe um verdadeiro profeta. E o verdadeiro profeta vivo hoje é o Russell M. Nelson. Ele é o nosso profeta. Então, o profeta sempre existiu, né? Em todas as dispensações aqui da Terra, sempre houveram profetas. Existem muitos que estão registrados aí nas Escrituras, os seus ensinamentos, e existe também um profeta vivo hoje, onde Deus utiliza para se comunicar com o seu povo aqui na Terra. Sempre foi assim. Então, eu presto meu testemunho que hoje existe um profeta vivo. Pois todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, se nós formos sábios, né, sábio é aquele que coloca em prática aquilo que aprende, a gente vai construir a nossa casa sobre a rocha. E no capítulo 10 de João, da Bíblia, o Senhor diz: ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, o Senhor lhe fala que ele precisa visitar essas outras ovelhas que não são desse aprisco, que convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz. Né? Então, o Senhor ele deixou os ensinamentos como no Sermão da Montanha, que está registrado na Bíblia, mas também ele disse que haveria outras ovelhas que ele iria visitar, que eram aqui nas Américas. Então, ele veio, visitou o seu povo aqui nas Américas e deixou seus ensinamentos, que são os ensinamentos que estão registrados no livro de Terceiro Nef. E para encerrar, eu cito essa escritura: eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim e perseverai até o fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna. Irmãos, esse é o princípio do batismo, né? Além de nós termos fé em Jesus Cristo, né? Nós precisamos, além de nos arrependermos e ser batizados como ele pede, e ser um discípulo de Jesus Cristo, nós precisamos perseverar até o fim. E acreditar que, mesmo fazendo as coisas certas, servindo ao Senhor, muitas vezes nossas orações não são respondidas da maneira com que a gente quer, mas nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor sempre saberá aquilo que é melhor para cada um de nós. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. E eu convido vocês a compartilhar essa mensagem ou comentar. Convido vocês também a participar da conferência geral no próximo final de semana de outubro, que será transmitido pela televisão, inclusive, na Rede TV. E agradeço vocês mais uma vez e até a próxima semana. Forte abraço a todos. Até mais.